Mais um domingo, mais um culto que nós começamos no Ministério Restauração da Noiva. Todos os que estiverem escutando estão convidados a vir fazer parte desse ministério. Esse é um ministério onde há um avivamento, uma manifestação e uma unção de Deus operando, ao qual todas as pessoas que frequentam e que buscam podem ver os milagres de Deus, pode ouvir Deus falar com eles. É tremendo, por isso você está convidado a fazer parte. Hoje eu quero ministrar então para vocês sobre a sensibilidade para você ouvir a voz do Espírito Santo. Por favor, pode se assentar, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Deus Pai é dono de tudo. Dele é todo o poder, toda a glória, todas as coisas são do Pai. E Jesus, querido, Ele é o Criador, Ele é o Filho, Ele é o alvo de Deus, né? O desejo de Deus, a delícia de Deus é Jesus. E foi Jesus que nos arquitetou. A Bíblia fala que antes Ele era a palavra era Deus, e tudo foi feito por meio dEle, e para eles foram feitas todas as coisas. Então, o Pai, Ele vive para fazer o desejo, o gosto, o prazer do seu Filho. E Jesus, Ele arquitetou toda a criação e nos criou. Logo, Jesus é o Pai, é o dono, Jesus é o Criador, e o Espírito Santo nós aprendemos que Ele é o obreiro. Então, é possível sim, né? Quando você tem o Espírito Santo, você tem plena comunhão com o Pai, com Jesus. O Espírito Santo, Ele é a atuação, né, de Deus na nossa vida. Por que que as pessoas falam que é três Deus, três pessoas em um só Deus? Três pessoas em um só Deus. Porque seria assim, ó: Pai é o sol, a luz é Jesus e o calor é o Espírito Santo. Então, assim como essa ilustração serve para nós termos um exemplo, os apóstolos falavam assim, ó: o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Então, querido, funciona assim: ninguém pode diminuir nenhum dos deuses, né, das três pessoas. Por quê? Porque o Pai é o dono. Jesus, querido, é o Filho do dono, é o Salvador, é o mediador, é o nosso advogado, é aquele que está fazendo tudo por nós. Ele fez nós e faz tudo por nós. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é que opera aquilo que Jesus está mandando fazer. O Pai, a Bíblia fala assim, que ninguém pode chegar ao Pai sem Jesus. Então precisa organizar isso, bem organizado na tua mente e no teu coração, porque na hora que você estiver orando ao Espírito Santo, isso tem que estar organizado no teu coração, porque o diabo, ele não sabe os nossos pensamentos, mas o Senhor sabe. O diabo não sabe das nossas intenções, ele deduz, mas o Senhor sabe. E se você organizar bem para você saber que na hora que você está orando, as coisas no teu coração, elas são bem construídas, aí você vai ter uma vida de eficácia em relacionamento com o Senhor. Por exemplo, né, você tem que aprender que o diabo, ele olha as coisas de fora para dentro. Ele deduz como é que você está pelo que você faz por fora. Então nós fazemos as coisas, querido, com atitude, com comportamento, igual agora eu mandei vocês terem um comportamento, é por causa do diabo. Diga comigo, por causa do diabo. Não é que você está supervalorizando o diabo. Você fala, não, mas Deus conhece. Eu estou lá atrás, mas Deus conhece. Só que o diabo, querido, Deus pode conhecer, mas você está dando brecha. Você está fazendo tudo para que o diabo possa agir com autoridade. Mas não adianta você obedecer a palavra, entendeu? Daí o diabo tem que te respeitar por causa da sua atitude até certo ponto. Na hora que ele vê
que você não atraiu Deus, não, coisa ele já sabe que você está com brecha também. Então você vai, querido, sempre você tem que saber que Deus olha de dentro para fora. Não, antes de você fazer qualquer coisa para o Senhor, você tem que ser sincero com você mesmo. Senhor, eu não te amo o suficiente, mas eu vou na igreja, vou sentar no primeiro banco, vou ouvir a palavra, vou te servir, porque eu quero que o seu amor aumente em mim. Aí você sendo sincero assim, aí o Senhor vai, querido, trabalhar rapidinho diante da tua humildade para que você possa crescer e conhecê-lo. Mas, querido, o que acontece? Acontece diferente. O crente, ele vem na igreja, ele enjoa, ele começa a se afastar de Deus no coração. E aí, quando ele se afasta de Deus no coração, ele pode estar sentado no primeiro banco, ele já pode ser um servo, pode ser pregador, aí ele vai perdendo o interesse. Daqui a pouco, a boca fala do que o coração está cheio, ele murmura, ele reclama. Daqui a pouco, querido, quer dizer, ele já está um problema na igreja. Se está um problema na igreja, né, logo, logo ele se acha injustiçado, o que ele fala? Ferido e machucado, ele pega e sai do rebanho. Pegaram? Então, para buscar a Deus, você tem que entender que o Senhor olha tuas intenções, tuas motivações, Ele olha o teu coração e Ele respeita muito a sua sinceridade e a tua humildade. Do contrário, se você for orgulhoso e achar que está tudo certo e não tiver, acorda, porque na realidade você está morto espiritualmente, você perdeu a sensibilidade, e aí você na casa do Senhor não é útil. Quanto mais você trabalha, mais você está travando a obra de Deus. Temos que ser, no mínimo, sinceros, honestos conosco mesmo, a respeito do nosso coração e da nossa alma. Estou te ensinando já, para que você entenda. Para isso você precisa ter um pouco de conhecimento. E nós, querido, temos que entender o seguinte: o nosso Deus, por meio de Jesus, quando você aceita Jesus, Ele te sela com o Espírito Santo, quando você aceita de coração. A Bíblia fala assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, no coração crê. Se só crê de falar, não adianta. Para você fazer sua parte, você crê, é batizado, mas se de coração você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você não é salvo ainda. Quando uma pessoa é salva? Quando ela recebe Jesus como Senhor e Salvador e recebe o Espírito Santo. E ela recebe o Espírito Santo de uma maneira que o Espírito Santo vai habitar nela. E o Espírito é chamado de Santo. Aí, querido, fica duas naturezas habitando em você. A natureza do Espírito Santo habita em você. E a natureza tua habita em você. E aí, aquela natureza tua, ela é uma natureza, querido, que pode mudar. Mas ela foi formada como uma natureza carnal. Carnal significa valores do mundo, valores passageiros, que valoriza só as coisas dessa vida. Aí é uma natureza carnal. Ela interpreta o pastor, a palavra, Deus, tudo pelo entendimento dela. Ela não procura falar assim: epa, eu preciso aprender do jeito de Deus. Não, ela interpreta pela educação que ela teve, pelo pré-conhecimento. Por isso que cada um seguia o seu próprio caminho. Isaías 53:6, né? Todos nós éramos desgarrados como ovelhas sem pastor, cada um seguia o seu próprio caminho. Aí Deus, querido, enviando o seu Filho, Ele reúne todas as pessoas, todo o universo, em uma pessoa, ao qual vai nos reeducar. Reeducar para quê? Não é para nós sermos diferentes de comportamento, de sentimento, de talento, não. Ele vai nos reeducar para nós sermos
pessoas que agradam a Deus, o nosso Pai, para nós voltarmos à essência. Você já ouviu alguma vez falar assim que ser honesto, fazer as coisas certas, cumprir suas obrigações, fazer o seu melhor, não passa de obrigação? Fazer as coisas certas, fazer o que é correto, ser honesto, ser justo, ser bom, é obrigação. Então ninguém pode ser salvo por fazer a sua obrigação, porque todos, né, estávamos condenados. E não é o quanto de... Vamos supor assim, né? Você cuida da sua saúde a vida inteira, evita, né, também não ter acidente e tal, e pá. Por isso você tem saúde e você tem vida no seu corpo. Mas de repente, você sofre um acidente de carro e você quebra a perna, se machuca tudo. Querido, tudo que você cuidou da tua saúde, cuidou para não ter acidente, vai para alguma coisa, para você ser curado daquele acidente? Diga comigo, não. Diga comigo, não. Então, assim é o pecado. Você pode ter feito tudo a vida inteira, certo? O pecado que você cometeu, ele te trouxe um prejuízo e um dano, que nada que você faça de certo pode compensá-lo. Aí o que o Senhor Deus fez? Ele mandou Jesus, em forma de pecado, se fez pecado por nós e pagou pelos nossos pecados. Por isso, pela graça de Deus, nós somos salvos. A Bíblia diz isso: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E para que nós sejamos salvos, Jesus diz que é por meio da fé. Então, quando eu tenho fé em Jesus, eu vou ter algumas características. Você sabe qual que é o maior inimigo da fé? O contrário da fé? A fé tem sintomas. E um dos sintomas da fé é, se você não tem confiança, significa que você não tem fé. Se você discorda, você não tem fé. Se você não se apega, não gosta, não tem fé. Quando você tem medo, você não tem fé. Medo, insegurança é anti-fé. Olha bem, medo, insegurança é anti-fé. E quando eu confio, eu vou ver que eu gosto, eu vou ver que eu quero, eu vou ver que eu tenho paz, tranquilidade, confiança, né? E isso tudo, querido, se resume em uma palavra bem legal, chama-se eu amo isso. Eu amo. E o amor é a chave. O amor é a chave é o alvo que nós devemos ter. Bom, Deus nos amou tanto, querido, que deu o seu único filho. E agora o seu filho nos amou tanto que ele tem que fazer algo para que ele possa estar conosco. 1 João 4,13. 1 João 4,13 mostra que você precisa ter o Espírito Santo. Ó, a razão por que podemos ter certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Preste atenção uma coisa, querido, ó. Se nós chegarmos em alguém que frequenta uma igreja boa, e aquela igreja diz que se a pessoa aceitou Jesus, ela é salva, e eu posso chegar, você pode chegar, alguém pode chegar em mim e falar assim: você tem certeza que você está salvo? Você tem certeza que você está salvo? A pessoa pode falar assim: eu creio em Jesus como Senhor e Salvador,
por isso eu estou salvo. Sabe, querido, ele está certo, mas ele tem mesmo a salvação? Porque se eu chegar num bêbado, semi-possesso, numa pessoa, querido, que vai para o inferno e falar para ela assim: você crê que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos? Fala, lógico que eu creio. Ele acredita, de todo o coração ele acredita. Mas ele fala assim: você tem certeza da salvação? Se ele for honesto, ele vai falar assim: eu não sou salvo. Então é muito pobre essa ideia de você achar que você é salvo porque você frequenta uma igreja, porque você acredita que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. É vago, querido, diga comigo, é pouco. Fala, é pouco para ter certeza. Fala aí. É pouco. Ninguém pode falar que é salvo, querido, simplesmente porque confessa Jesus e fala que ele ressuscitou dentre os mortos e é batizado e frequenta uma igreja. Ninguém pode ter certeza que é salvo. Nesse versículo fala assim: como é que eu vou ter certeza? É aí que entra o Espírito. Olha bem o Espírito, ó. A razão que podemos ter certeza de que vivemos unidos com Deus e que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Agora, eu quero abrir lá em Efésios 4, deixa eu ver, Efésios 4, 4:30. E não façam o que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, coloca em vocês, o qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. E eu posso ficar falando aqui também, 2 Coríntios, se eu não me engano é 1:22, põe lá. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Agora preste bem atenção, no mundo antigo, os reis, quando mandavam uma carta, eles precisavam colocar um selo. Esse selo, a carta era pegada, fechada, derretia cera, e eles selavam a carta com um anel, ou com um sinete, que era um tipo de um carimbo. Ou uma pedra preciosa, uma joia, né? E tinha um alto relevo, que na hora que eles flexionavam em cima daquela cera, ficava aquilo como autêntico, que aquela carta era do rei, era verdadeira. Hoje, quando você quer mostrar que um documento é verdadeiro, uma escritura, a venda de um carro, um contrato, você leva lá no cartório e eles têm que autenticar para você ver que é verdadeiro. Aí, querido, olha bem, aqui fala assim, ó, você precisa da marca. Olha bem, o dono é Deus. Pegaram ou não? O selo é o Espírito Santo. A carta é nós. Nós somos cartas lidas e vividas por todos. Quando o diabo olha a tua vida, ele vê Deus escrevendo a história dele através da tua vida. E se você não estiver escrevendo uma história tua para Deus, você não tem o selo. Se as suas atitudes não forem letras de Deus, não for a caneta de Deus escrevendo, você não tem o selo, a marca de Deus não está sobre a tua vida. Nós somos, querido, selados pelo Espírito Santo quando nós somos dirigidos por Deus. Isso está lá em Romanos 8. Nós somos, querido, selados pelo Espírito, nós temos a marca de Deus, nós estamos escrevendo a nossa vida para Deus, quando nós estamos, pois aqueles que são
guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E se você ler também em Romanos, você vai descobrir uma coisa. Preste bem atenção. Você vai descobrir assim, ó, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele vai tirar só o Espírito Santo da terra. E aí, querida, a porção que você tem do Espírito Santo determina se você vai ser arrebatado ou não. E como é que eu faço para ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo dá uma dica: não entristeçais o Espírito Santo, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu começo a entristecê-lo de dentro para fora. Como é que eu agrado o Espírito Santo? Também é de dentro para fora. Geralmente uma conversão acontece quando uma pessoa se quebranta diante de Deus e o Senhor vê que de dentro para fora aquela pessoa está quebrantada. Por isso que muitas pessoas se convertem pela dor, porque Deus olha por dentro, ele está arrasado, quebrado, necessitado, ele desistiu de tudo, e aí ele clama do fundo do coração: Deus, entra na minha vida. Aí o Senhor manda o Espírito Santo para ele, antes dele conhecer Jesus, e o Espírito Santo já começa a dar para ele uma nova natureza, e ele começa a compreender que é só Jesus que salva. O Espírito Santo conduz ele a toda a verdade. Por quê? Porque ele clamou a Deus. Sabe, querido, agora qual que é o problema? O Espírito Santo entrou. Agora aquela pessoa vai precisar aprender a conservar o Espírito dentro dela. Ele vai precisar aprender. Isso é pessoal. Isso é pessoal. Você pode aprender na igreja, você pode exercitar na igreja, mas é pessoal. O Espírito Santo, querido, a testificação da salvação, ela não vem por causa de dons, ela não vem por causa de poder, ela vem, querido, por causa de obediência. Mas não é obediência à palavra ensinada, nem a uma religiosidade, e nem a um pastor. É obediência aos propósitos de Deus. E também a direção pessoal que Ele te dá dentro do propósito. Porque digam comigo, propósito vai ajudar eu discernir a voz do Espírito. Por isso que eu falo, você tem que ter, querido, propósito de Deus definido na tua vida. O Espírito Santo vai te falar coisas: ó, quero te fazer um pastor. Querido, quando o Espírito Santo te levar para ter um treinamento, ou colocar você numa situação, ou colocar você com alguém, por exemplo, eu sabia que eu ia ser um evangelista. Então quando eu tinha uma oportunidade, eu levava um japa lá da igreja minha, eu trazia ele e eu ficava comendo tudo que ele falava, querido, porque ele era um ótimo evangelista. Então eu sabia, querido, que eu precisava me preparar para ser um grande evangelista. Então eu comecei, querido, a buscar isso. Aí o Senhor mostrou para mim, né, querido, que eu ia ser líder de ministério. Então eu comecei a aprender como é que é um líder de um ministério. Um líder aos olhos de Deus. Eu não me espelhava nos líderes que aprendeu em faculdade, porque daquele jeito lá, eu não queria. Ele já faz bem. Eu queria ser um líder dirigido pelo Espírito Santo, ainda que ninguém entendesse, mas eu quero agradar a Ele. E aí, você tem que entender que o Espírito Santo que é dado a você, e se você não for guiado pelo Espírito Santo, você não tem nem a salvação. Agora preste bem atenção, como nós somos crianças, precisamos aprender, querido, a ser guiado pelo Espírito. Não temos certeza, nós precisamos de ajuda. Então, por isso que o Senhor constituiu a igreja como uma regra. A igreja é uma instituição divina. A igreja, o casamento, ele foi instituído por Deus, foi feito por Deus. Para quê? Porque você vai vindo na igreja, querido, e na igreja você vai treinando, exercitando.
a você ouvir a voz do Senhor. Os dons espirituais são outro assunto. Precisa aprender a desenvolver dons. Mas primeiro você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito. E é esse o ponto que eu queria chegar agora, para poder a pregação ficar mais aproveitada. Eu vou explicar para vocês, vou tentar organizar minha cabeça aqui para dar alguns exemplos para você. Efésios 1:18. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Muda a versão para mim, filha, e põe para mim no 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo, sabedoria e revelação. No pleno conhecimento dele. Fala aí, no pleno conhecimento dele. Então preste bem atenção. Jesus, ele é, querido, o alvo. Então ele é o propósito de Deus para nós irmos. Aí o que você precisa entender? Se ele instituiu a igreja, quanto mais perto de Jesus você tiver, mais você vai estar unido com a igreja. Mais você vai ser igreja. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Chamamento, né? O quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amado, olha que palavra linda. Paulo orando para eles, receber revelação, para que eles tenham conhecimento de qual que é o chamado deles, e a esperança que está proposta para eles em herança. Então essa mensagem aqui que ele está falando, eu vou interpretar nos dias de hoje. Peço a Deus que Ele dê entendimento nos vossos corações, para que vocês saibam qual que é o chamado de cada um de vocês, no serviço do Senhor. Entenderam? E vocês compreendam que vocês têm herança no céu, como recompensa disso. É mais ou menos isso que ele está querendo. Mas para isso precisa iluminar os olhos do coração. E esses olhos do coração, querido, chama-se a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Diga comigo, sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Então eu vou te explicar. Eu andava no meio de uns profetas e eu ficava admirado. Fico até hoje, eu fico extasiado quando eu vejo uma profecia, o cara contando o passado, o presente, o futuro e só coisa que Deus sabe. E a pessoa vai profetizando, vai falando. Por exemplo, aqui no ministério nós temos muitos profetas. E acerta, mas acerta, querido, com precisão. Eu falo assim, tudo bem, os que erram, né? Hoje eu sei até porque que erram. Mas os que acertam eu fico admirado. Como é que pode? Só Deus sabe disso. E eu comecei a me interessar por isso. E Deus falava para mim que eu também era profeta, que eu também podia profetizar. Eu falava, mas como? E aí, querido, uma vez um apóstolo, né? Eu estava andando muito com ele, e ele tinha umas profecias muito loucas e dava certo. E eu cheguei nele e falei para ele assim, mas você não sabe ensinar os dons? Ele falou assim para mim, irmão Trovati, eu fico extasiado quando você está ensinando sobre dons espiritual, porque eu não sei ensinar. Eu falei assim, mas você aprende sabendo como que funciona. Aí eu perguntei para ele, como é que vem a profecia? Porque você quando profetiza é top demais. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, então, se eu estiver orando
para um cara, e de repente eu penso numa palavra. Aí eu falo aquela palavra. Se deu certo, acertei, profecia. Eu falei, eu murchei, querido. Eu falei assim, só um pensamento? Às vezes vem um sentimento. Eu sinto uma situação, eu sinto uma coisa assim, e eu falo. Eu falei, eu decepcionei, porque ele profetiza muito bonito, assim diz o Senhor, né? Isso aí eu descobri que isso era tudo chavão. Chavão. Foi cara. Aí, querido, eu aprendi, né, que até os dons você precisa estar usando a sua sensibilidade. E querido, nós vamos descobrir que o Espírito de Deus, ele fala conosco, fala com todos os salvos. Então, se a pessoa tem o Espírito Santo, todos ouvem a voz de Deus. Vou dar um exemplo, você pode exercitar todo o culto. Na hora da oferta, você traz a carteira bem cheia, é bem cheia mesmo. Traz aí uns 10 mil na igreja, põe no bolso, né? Aí você tem que aprender a discernir duas vozes. Estou brincando, tá, gente? Pode ir. Mas é mais ou menos nesse sentido. Você pega, querido, e vai fazer vai perguntar para Deus na hora da oferta: Senhor, eu dou 5, eu dou 10 ou eu dou 100? Querido, você se conhecendo, quanto que você quer dar? A sua voz é fácil de discernir, porque você é avarento. Todo homem, toda mulher é avarento. É fácil você ouvir sua voz. Então, se você é avarento, você vai ter uma sensibilidade maior ao Espírito Santo. Agora, se você é mão aberta, para você não serve para ouvir essa voz. Entende? Se você é avarento, né? E de repente você vai dar R$5, mas parece que você fez algo errado. Parece que não está legal. O que o Espírito Santo está falando? Errou. Errou. Você também, querido, precisa entender, né, que existe vozes, né, que não pode ser do diabo. Tem vozes que não pode ser tua. Eu vou dar um exemplo para você, né? Eu sempre exercito. Eu não sou muito bom ainda de sensibilidade, mas sempre estou exercitando. Quando, querido, eu estou fazendo algo que o Espírito Santo está falando para não fazer, eu não fico legal. Algo me incomoda. E às vezes, querido, eu desobedeço mesmo assim. Por quê? Porque a minha natureza, meu costume, não concorda com aquilo, eu fico ruim e tal, e continuo teimoso. Depois eu quebro a cara. Pago caro por isso. Todo mundo aí é dirigido pelo Espírito Santo ou não? Agora, quando eu teimo assim, então quer dizer, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Aí eu me arrependo. Eu me arrependo. Lá no meu trabalho, de vez em quando, tem uns atritos com o cliente. Porque o cliente, ele corta um pneu, ele vai lá, ele quer ganhar outro pneu, e o corte de pneu não tem garantia, é acidente. E já aconteceu várias vezes que depois que eu atendi, não deu garantia, mas o cliente saiu de lá insatisfeito. Né? Foi poucas vezes, mas algumas vezes o Espírito Santo falou para mim, falou, ó, liga para ele, dá um pneu para ele. E dói, né? Porque o lucro é pequenininho, a mercadoria é cara, e você... Mas quem mandou? É o dono. Então, quando nós falamos assim, que Jesus é o dono da nossa casa, o dono da nossa vida, o dono do nosso dinheiro, você está preparando a tua mente para ficar mais sensível a obedecer o Espírito Santo. Um dia, eu cheguei numa pizzaria
ali em Santa Mariana, e um menino mais ou menos dessa estatura, todinho sujo, mal arrumado, desanimado, tímido. Ele chegou perto de mim assim e falou: moço, eu posso cuidar do teu carro? Eu falei: pode. Aí fui lá, comi a pizza, e eu fiquei com pena da timidez, né, daquela situação daquele menino. E eu senti de dar a maior groja que eu já tinha dado na minha vida para aquele menino. Na época era R$10. Eu ranquei R$10, para mim dar R$1 para quem cuidava do meu carro era uma luta. Eu achava injustiçado, roubado, quando alguém me cobrava. Aí, querido, eu dei aqueles R$10 para aquele menino, o menino olhou. Para vocês terem uma ideia, né? Eu e a minha esposa, hoje estou naquela pizzaria, gasto uns R$90. A nossa pizza aquele dia, para nós dois, coisa lá, ficou de R$15 a R$17, mais ou menos. Então, era bastante dinheiro para uma groja. Seriam R$50 hoje, né? O menino pegou aqueles R$10. Ô, louco, moço! E pegou aquele dinheiro e saiu fincado. Passou-se mais uns dias, eu fui lá de novo. Cheguei lá, aquele menino já não estava tímido. Não estava legal ainda não, mas estava mais, com o corpo mais ereto, mais aprumado. E ele falou assim: oi, deu uma risada para mim: posso cuidar do carro do senhor? Acho que ele lembrou dos 10 anos, né? Ficou todo animado. Aí eu notei que aquele menino mudou. Fomos lá dentro, comemos a pizza, voltamos. Eu dei 10 para ele dessa vez. Ele: oh, obrigado, tio. Já não falou louco não, né? Já pegou e... Bom, passou mais uns 15 dias, vou eu lá de novo naquela pizzaria. Aquele menino estava com um bonezinho bonito virado para trás, uma roupinha bacana, tênis no pé, encostado no muro, com o celularzinho na mão. Deixa comigo aí, tio. Aí eu fui lá, né? Comi a pizza e tal, e comentei com a dona da pizzaria, que ela também é do mesmo movimento nosso, né? É uma profeta. Ela falou assim: pastor, aquele menino lá, depois que o senhor deu aqueles R$10 para ele, que daí ele contou para ela, ele se animou. Hoje ele está matriculado numa escola, ele está trabalhando. Aí eu falei: então olha bem, não é que o Senhor queria que desse aquela glória, o Senhor queria mudar a história daquele menino, e Ele usou essa situação para mudar. Mas eu fiz aquilo, querido, impulsionado. Hoje, depois que eu vi o que Deus fez, eu falei assim: era o Espírito Santo dirigindo a minha vida. E o fato do Espírito Santo estar dirigindo a minha vida me empolga muito mais do que o testemunho. Para mim o maior valor foi que eu obedeci a voz dele. Eu não estava sabendo que era o Espírito Santo, eu estava achando que eu que estava me sensibilizando. E aí, querido, nós vamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos melhorar a sensibilidade do nosso coração. Para isso é que Deus olha para nós, querido, e não quer que nós tenhamos motivação errada, não quer que nós murmuremos, não quer que nós reclamamos, quer que nós sejamos animados, quer que sejamos justos e que sejamos valentes, firmes, fiel. Tudo por quê? Porque o Senhor quer nos abençoar, querido. Ele quer nos dar mais do seu Espírito. Até o ponto, querido, que você possa estar sensível a tudo que Ele mandar você fazer. Tudo. Eu poderia ficar aqui, querido, contando inúmeras histórias sobre você ouvir a voz do Espírito.
A primeira coisa que você tem que aprender é obedecer essa sensibilidade. E uma coisa que eu aprendi, ela não aumenta se você não for fiel com o pouco que Ele te deu. Se você permanecer fiel, obediente à sensibilidade que você já tem, Ele vai te dando muito mais. Mas Ele não pode te dar mais que se você não for fiel àquilo que Ele já te deu. Se o Senhor vê que o seu coração já se desviou naquilo que Ele confiou para ti, para que Ele vai te dar mais do seu espírito, das suas bênçãos? Você nem alcançou o propósito ainda, nada dele, já desanimou. Como é que Ele vai aumentar a sensibilidade? Sabe, amado, o Espírito Santo, se Ele morar em você, você está selado. O diabo olha para você falando assim: esse eu não posso tocar. Se você tiver um selo legal, querido, o coronavírus vai orar para você falando: esse corpo eu não posso entrar, ele está blindado. Se você aqui tiver uma porção dobrada, e você comer uma comida envenenada, que da Bíblia fala assim: beberão, né? E a cobras lhe morderão, né? E nada vos causará dano. Por quê? Porque você está blindado. Você precisa entender, querido, que ter o Espírito Santo não é ter uma posse para você ser o tal, é necessário para que você seja filho de Deus. E aí, querido, olha bem, Paulo fala assim: eu oro para que vocês sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, que fala no coração de vocês, que fala na intuição de vocês, que fala no bom senso de vocês, e que traz uma paz que excede todo entendimento se você obedece, e traz uma falta de paz dentro de você quando você desobedece. Lá no íntimo nós sabemos o que é certo e o que não é. Você sabe, querido, como é que o espírito fica fraco? É quando você desobedece. Se você faz uma rodinha e começa a contar uma piada, outro conta outra piada, outro conta outra piada, daqui a pouco vem uma piada que não é de Deus. Lá no íntimo você pode não estar sentindo, porque você está divertido o negócio ali. Mas daí você sai daquilo lá, você fala assim: eu não deveria. Fica um negócio ruim. Você fala assim: perdi meu tempo, eu devia ter vazado. Às vezes, querido, nós vamos ministrar, às vezes vamos até conversar, e começamos a falar de problema, e quando vê nós falamos mal do irmão. Você nota, querido, na hora que você pisou na bola, que aquilo não agradou a Deus. Diga comigo assim: é Ele. Digam comigo, vai bem alto. Eu não ouvi ninguém falar. Fala assim: é Ele, fala alto. É Ele, é o Espírito Santo. Vocês sabiam que quando a gente faz as coisas na matéria, nós consolidamos elas para os homens, para Deus e para o diabo? Pegaram ou não? Agora olha bem, consolidamos no mundo físico, mas quando o Senhor olha a motivação do teu coração, a intenção que você está fazendo aquilo, Ele vê que você, querido, está com uma motivação errada, com uma intenção errada, com um propósito errado, com um alvo errado. Para Ele não está valendo aquilo. Ele não conta com aquilo. Para Ele você não fez nada, você fez para o homem. Por causa dos homens você acabou fazendo para Deus, mas só naquele instante. E você fez para o diabo. Mas você pode ter desagradado a Deus demais da conta, mesmo fazendo a coisa certa.
Porque o Senhor, Ele não quer sacrifício. Ele quer que você tenha um coração voluntário. Ele quer que você, querido, ame Ele. Ele quer que você goste dEle. Ele quer que você, querido, entenda que Ele tem o melhor para você. E quando nós fazemos com o coração errado, nós estamos desagradando ao Espírito Santo. Não tem como, querido, você ter comunhão com o Espírito Santo com uma motivação errada. Agora, olha bem, quando você tem alguma coisa que você precisa mudar na tua vida para aumentar a sensibilidade do Espírito Santo, você precisa ser sincero, transparente e falar em voz audível com Ele. Porque na hora que você estiver fazendo, os homens estão vendo, o diabo está vendo. E Deus, querido, pode não ouvir tua oração por causa da sua motivação, por causa da intenção do teu coração. Mas se você for sincero, o Senhor, querido, mesmo você sentindo ao contrário, fazendo, e se você for sincero com os homens, vou dar um exemplo bem simples. Você vem na igreja e fala: pastor, eu venho na igreja, mas eu não gosto. Eu escuto o senhor pregar, pastor, não gosto. Eu limpo o chão aqui, pastor, não gosto. Só que eu estou aqui com um propósito. Eu quero gostar. Eu preciso gostar. Eu preciso de Deus. Aí você falou para o irmão que está te ajudando. Então na hora que você dá uma pisada de bola, o irmão vai até te ajudar, querido. O irmão, ele vai te entender, ele vai te amar. Mas se você chega aqui na igreja, né? Eu vou fazer, mas ninguém me ajuda. Mas porque não sei o quê. Eu não gosto, eu estou aqui, não gosto, né? E de repente, lá no coração teu está assim, de repente o irmão está aqui, você fala uma coisa para o irmão fala: ué, não entendo. O irmão é tão disposto, agora está reclamando. Quer dizer, a boca vai falar do que o coração está cheio. Se ele tivesse sido transparente, a pessoa que está ali junto com ele ali, poderia ajudar ele. Deus pode ajudar ele. Mas o que não deixa nós ser transparente, chama, diga comigo, orgulho. E a Bíblia fala assim, que Deus resiste ao orgulhoso. Então o orgulhoso, querido, ele não prospera. O orgulhoso, querido, a vida dele fica amarrada. Mas a Bíblia fala assim, mas Deus dá graça ao humilde. Em Provérbios, né, tem um versículo que fala, né, que a pessoa que é transparente, Deus faz prosperar, mas o orgulhoso nunca prospera. O humilde alcança misericórdia e o orgulhoso nunca prosperará. E o que faz nós sermos? Por quê? Porque nós não queremos, querido, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, mas sem, querido, respeitar o processo de Deus, que é honestidade, sinceridade e transparência. Precisamos respeitar esse processo, com humildade, não com orgulho, com humildade. Pastor, estou aqui, mas eu sou terrível, hein? Mas eu estou aqui para mudar. Eu quero Jesus na minha vida. Querido, o cara sendo transparente, está no ponto. Deus vai poder agir na vida dele rápido. Mas se ele for orgulhoso, a Bíblia diz que Deus existe, ele só vai piorar. O orgulhoso faz as coisas, querido, para ser reconhecido, né? O humilde, querido, ele faz as coisas para agradar a Deus. O humilde, ele faz as coisas para ser transformado. Sempre você precisa lembrar de uma coisa: tudo que o Senhor for fazer na tua vida, Ele vai te transformar para você receber a bênção. E Ele vai usar problemas
lutas, trabalho, sacrifícios, para mudar aquilo que você é orgulhoso. Vou dar um exemplo. A pessoa acha que não precisa de Deus. Acha. Pega um câncer. Não é Deus que deu o câncer. Nada disso vem de Deus. A Bíblia fala assim: nada de mal vem de Deus, mas todo dom perfeito, toda graça vem de Deus. Aí o que Deus vai fazer? Vai usar aquele problema para mudar a pessoa. Outra coisa que a pessoa precisa aprender, tá, querido? Por que Deus não quer que você peque? Diga comigo assim: por que Deus não quer que eu peque? Fala aí. Sabe, amado, Deus perdoa o seu pecado, mas quase todos os pecados têm sua consequência estabelecida no mundo espiritual. Eu te provo isso na Bíblia. Davi pecou. Ele pediu misericórdia, orou. O profeta foi lá e falou assim para ele: o Senhor perdoou os seus pecados. Porém, querido, teu filho morrerá. Aí você pensa que acabou por isso? A espada não apartará da tua casa. O teu reino será dividido. Aí, querido, a vida de Davi virou uma desgraça. Não confunda perdão, graça e misericórdia de Deus, achando que se você pecar está tudo bem. Não está. Um pecado já pode ter que destruído totalmente tua vida. A sorte nossa que Jesus fala assim, ó: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você sofre as consequências da velha vida, mas Deus te dá uma nova. A velha vai ficando para trás e a nova. Mas depois que você tiver na nova vida, não brincar, porque daí o bicho pega. Os crentes de hoje, quase tudo, nem chegou a lugar nenhum. E a maioria que chegou, querido, cai. Por quê? Porque eles brincam com a santidade de Deus. Eles brincam com a santidade de Deus. Para você ter uma ideia, no Velho Testamento, tinha o irmão de Moisés, Arão. E Arão tinha 4 filhos. Se eu não me engano é 4. 2 pecou. Apresentaram fogo estranho diante de Deus. Eram sacerdotes, eram filhos de Arão, Deus os matou. Teve um, querido, que um lá cometeu um pecado, um filho de Arão. O cara foi lá, catou uma lança aí, traçou, matou aquele cara, que profanou o templo também, eu não lembro qual pecado agora, mas pá, matou o cara. Aí sabe o que Deus falou? Esse sempre será sacerdote, ele e a sua geração. Aí, querido, a história do Velho Testamento acaba sempre com a geração desse cara, porque ele, querido, houve um espírito de revolta contra a falta de zelo na casa de Deus. E hoje sabe qual que é a casa de Deus? A igreja. Nós somos a casa de Deus. Os irmãos aqui é a casa de Deus. A intenção de Deus fazer uma obra aqui é a casa de Deus. Aí, querido, é só para você ver. O cara foi fazer o louvor como não era para fazer, morreu os 2. O outro fez coisa errada, o outro foi lá e matou. Se eu não me engano, ela estava adorando o ídolo, sei lá. Então, aí você fala assim, Velho Testamento, né? Ananias e Safira. Novo Testamento. Eles brincaram com o Espírito Santo.
Eles mentiram. Quer dizer, eles não levaram a sério. Acharam que não tinha importância. Puf, morreu. Jesus, quando estava falando para 7 igrejas, tem a igreja lá que tinha a Jezabel. E ele disse assim, que aqueles que andavam atrás de Jezabel, ele ia matar um por um. E a mulher que era a que manipulava tudo, ele ia pôr numa enfermidade de cama. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja, judiou, fez a igreja sofrer, converteu, castigo, perdoou, uma profeta tremenda, mas por causa dele ter perseguido a igreja, olha o que o Senhor falou para ele: eu vou mostrar para ele quanto que importa sofrer pelo meu nome. Por quê? Porque para ele acontecer com ele aquilo que ele fazia com os outros. Efésios diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Quer mais? Jesus falou assim para o anjo da igreja de Efésio, melhor igreja de todas elas, de top mesmo. Falou para ele assim: tenho contra ti uma coisa, abandonaste o primeiro amor. Por causa disso, se você não se arrepender e voltar às primeiras práticas, ao primeiro amor, né? Eu vou tirar o candelabro de ti. E o que era o candelabro, né? Segundo a profecia, o candelabro era a igreja. E é na igreja que tem o selo da família de Deus, e a presença do Espírito Santo na igreja é o selo que aquela igreja, eu estou na família de Deus. Para você ser filho, você precisa ter o Espírito Santo em você. Para a igreja ser a família de Deus, ela é selada também com o Espírito Santo. Entende? Por isso que a igreja é a fonte onde você recebe. E a igreja é também o alvo ao qual você obedece. E o anjo da igreja é o que representa Jesus para você. Se você não gosta do anjo, já sabe quem que você não gosta. Não, eu amo Jesus, Deus, eu adoro Ele na minha casa, eu não preciso de... Vai nessa. Vai nessa. Todos que estão nessa, vai. Querido, como é que eu vou aumentar a minha sensibilidade? Me aproximando de Deus, ouvindo a palavra, sabendo o que é certo. Aí quando vem uma voz contrária, você consulta o teu coração também, você vai ver que bate, porque você quer Deus, você não quer errar, você cai fora. Quando vem uma coisa, não dá nada não, querido, esse não dá nada, é a coisa mais demoníaca que eu já vi, para levar as pessoas, que esses não falam que não vai dar nada não, querido, eles não sabem o que cavaram para eles nesse não dá nada. Se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vou repetir de novo, ó. Se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque quando você ouve o que o Espírito diz à igreja, você vai ter uma direção, querido, de 99% para a tua vida. Por quê? Porque você vai nortear a tua vida pelo que Deus está dizendo pela igreja, e você vai saber que o Espírito Santo não vai te dar nada pessoal que não some com a visão da tua igreja. Tudo isso que eu estou ensinando para vocês é para que você possa ouvir o Espírito Santo. Esse assunto é extenso porque nós precisamos exercitá-lo. Você pode exercitar o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo também, querido. Todo domingo, quando der lá para 5 horas da tarde, você tira um tempo
E vai lá no teu quarto e fala assim: Espírito Santo, eu devo ir na igreja ou não? Fala para mim, Espírito Santo. E fica quietinho, pensando: não. Aí você para um pouquinho e vê se lá dentro de você vai vir um eco assim: sim. Tem uma música do Cirilo que fala assim, né? As batidas do meu coração clamam o teu nome, Jesus. A maioria de vocês está aqui já sabe o que Deus fala todo domingo, né? Mas aí lá no teu interior também, você vai falar com você assim: mas eu estou cansado, hoje eu não vou não. Vai demorar. É ruim. Né? Vou ter que deixar meu celular, a internet, televisão. Mas se você parar, tirar a internet, a televisão, tua vontade, teu desejo, ficar quietinho ali, o Espírito vai te conduzir. Hoje eu encontrei meu irmão, né? Aí ele perguntou do Mirão, né? Meu cunhado está com Covid, né? Foi internado lá em Santo Antônio. Eu falei para ele: Mirão, o que eu sei é que foi transferido, né? Aí ele falou assim, eu falei para ele assim: mas eu não me preocupo não. Falei para o meu irmão, né? Nós tudo vai morrer mesmo. Eu só vejo que nós temos que estar preparados. Aí ele falou assim: então, eu estava indo com o pai, e eu falei para o pai assim: o pai, o corpo nosso vai morrer, mas nós não morremos, nós nunca vamos morrer, mas o corpo vai. Aí o meu pai, ele morre de medo de morrer, né? Aí eu falei assim: então, Miro, a humanidade tem um tempo, o tempo da humanidade já está acabando, Jesus vai vir logo. Mas se Jesus não vir logo, nós vamos logo. Aí ele falou assim para mim: então, eu falo assim, se a nossa vida fosse um dia, nós já estamos no anoitecer. Para nós já está anoitecendo. E o pai então, hein? Então, o pai já passou da meia-noite, né? É, querido. O nosso corpo vai morrer, mas nós não. E para onde irá a tua alma? A tua alma, querido, para onde ela vai, é muito importante ela ir para o céu, morar com Jesus. Mas é importante também o que você ajuntou lá no céu. Jesus mandou juntar tesouro lá no céu. Antigamente falava muita historinha, né? De pessoas que morreram, chegou lá no céu, a casa deles era pequenininha, o do crente lá que orava bastante, a mansão, né? As coroas, a coroa da irmãzinha de oração, ela andava até torta lá no céu de tanta pedra. A do pastor só tinha uma pedrinha, porque o pastor pregava tudo, mas dependia da oração da irmã. Então tem todas essas historinhas, é verdade, querido. Conforme você vive aqui no céu, você não vai receber recompensa aqui. Você tem que trabalhar para receber recompensa lá. E se na hora que você for receber recompensa lá, mesmo que você for salvo, que eu acho difícil até ser salvo, mas lá vai passar pelo coador para ver se vai te dar ou não aquela recompensa. A recompensa é tua, mas você vai receber ela. Então lá vai ver a motivação. Por que você vem na igreja? Primeiro vai ser isso. Qual o propósito?
como você vem na igreja? Como é que você se comporta na igreja? Motivação, propósito, motivação, intenção. E depois vai ver o que você fez na igreja. Aí o que você fez na igreja, tem um prêmio para cada coisa que você fez. Então toda vez que você saiu da tua casa para vir na igreja, fez uma coisa para agradar a Deus, você ganhou um tanto, vamos supor que fosse dinheiro, você ganhou alguns milhões de dólares, está lá. Vamos supor que se fosse de ouro, você ganhou alguma peça de ouro, está lá. Deus escreveu tudo, mas agora se chegou lá, está tudo lá. Mas vamos ver se você vai receber ou não. Aí eles vão fazer igual aqueles programas de televisão, né? Que o cara pega um monte de prêmio lá, mas agora tem que responder a pergunta. Aí, vai ver, então, tal dia você trabalhou que nem um cavalo lá na igreja, pregou bonito, depois rumou e fez isso e tal e pá, tratou todo mundo bem. Mas aqui mostra, ó, que você estava mais interessado se as pessoas gostou da pregação, para você se sentir bem. Opa, preguei bonito, eles gostaram, né? Aí você se sentiu orgulho humano. Perdeu. Perdi minha noite. Às vezes, querido, você está até com um orgulho humano, né, e perdeu a bênção, e Deus tem misericórdia de você. O irmão vem e critica você, né, e fala assim: você sabe que você fez o melhor, você sabe que você fez o melhor, você sabe que você quase se acabou para fazer o melhor, né, Edmar? Aí alguém vem e fala assim para o seu irmão: mas estava triste, estava dando sono na tua pregação, você não trabalhou direito, eu não gostei do que você fez, e você fez o melhor. E você não sabe, né, querido, que você estava fazendo com motivação errada, mas naquele momento, você ficou ruim, e você fala assim: Senhor, já que eu não agradei ninguém, Senhor, o Senhor sabe que eu fiz de coração, obrigado, Jesus, porque eu estou fazendo para Ti, né? Até agora não era, mas agora já passou a ser, validou a bênção. Arrependeu, direcionou para Deus, né? Então, benditas são as provações. Por isso que Pedro, Tiago, Paulo, fala assim, né? Que o sofrimento que nós passamos agora não se compara às recompensas que receberemos depois. Bendito seja Deus pelos nossos sofrimentos, que alinha nossas motivações, senão tudo aquilo que nós fazemos para Deus, podemos perder. Pegaram, gente? Então deixa eu alinhar aqui. Diga comigo assim: eu preciso aumentar minha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, porque os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito Santo. Olha bem, os guiados pelo Espírito Santo é que são filhos. Quer dizer, quem não é guiado, não é filho. Se você tem o Espírito Santo, mas não é guiado pelo Espírito Santo, você não é filho. Nisso está o amor de Deus, que Ele nos tem dado o seu Espírito, para que vivamos nele, e Ele em nós. E só anda dois juntos se tiver de comum acordo. A casa andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Me digam quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Se andar com o Espírito Santo, você é filho de Deus. Se você não andar com o Espírito Santo, você não é filho de Deus. E andar com o Espírito Santo é obedecer essa voz no íntimo. Tá? Lição de hoje. Outra coisa, o Espírito Santo vai te conduzir porque Ele não quer que você se ferre. Então não pense que pecado não tem consequência. Tem, você plantar, você vai colher. Se você tiver motivação errada, você vai perder sua herança. Se você, diga comigo assim: em tudo, o Espírito Santo quer me transformar para que eu tenha motivação.
propósitos, sentimentos corretos. Amém, querido? Então você não... Sabe, querido, quando você acha que teu pai, teu pastor é ruim, te agride, te ofende, não te entende, você não entendeu nada. O Espírito Santo trata você do mesmo jeito. Porque se ele não mudar você de dentro para fora, você está frito. E se você também acha que eu te ofendo e não liga para o que eu falo, você está frito. Por quê? Porque a gente não está criticando ninguém, nós estamos querendo corrigir para você ser abençoado, agora e para sempre. Mas você se ofende, não gosta, fica revoltadinho. Se o pastor está falando que se você perde o interesse de vir na igreja, sentar no banco da frente, prestar atenção na palavra, é porque você está esfriando, não é isso que é o problema. Isso é uma maneira de nós resolver ele. Não, o problema é que ele já está feio, o negócio está lá atrás. Você já veio desgraçado, isso aqui, o pastor só está tentando te melhorar. Eu sempre falo para a turma, eu falo, gente, quando eu estou discutindo uma circunstância, todo mundo persiste em ficar na circunstância, o problema não é isso, querido. O problema não é a circunstância. O problema, querido, é muito mais terrível, triste. É muito. É destruidor. Não tem chance para aquela pessoa. Então, às vezes, querido, uma pessoa fazendo coisa errada. Mas se ela tiver com uma intenção certa, dá mais ânimo na gente do que uma pessoa fazendo as coisas certas com a intenção errada. E Deus não está... Sabe que você pode estar fazendo um monte de coisa certa só porque você é orgulhoso. Só que manifesta com um propósito errado. E aí vai aparecer. Por quê? Porque só a direção de Deus te leva na direção de Deus. Esse obedecer sem ser de coração é preocupante. Porque Deus não tem nada contigo daí. Você está querendo Deus, mas Ele não pode. Aí, querido, tem também as explicações para você entender aonde é a origem das nossas lutas. Vem um problema, querido, sobre a pessoa, eu fico assim pensando, é natural ou foi construído? Vem uma bênção sobre a pessoa, eu penso assim, é natural ou foi construído? E nós podemos construir entre os homens, que vai acabar, que não vai valer nada. Podemos construir para Deus, que daí nós vamos ter recompensa eterna. Né? Então nós temos que sempre estar pensando nisso. Da onde vem o que eu estou fazendo? O que te trouxe aqui foi Jesus. Fez você aceitar foi Jesus. Fez você vir para a igreja foi Jesus. Agora a voz do Espírito Santo fala para você firmar na igreja, mas você está com medo do coronavírus. Vocês não sabem como é que o pastor se ofende. Quando uma ovelha dele, velha, tem medo do coronavírus, mas eu fico ofendido, gente. Eu falo assim, não me ama, não ama Deus. Ter cuidado, ter zelo é uma coisa. Quando a pessoa tem cuidado, tem zelo, ele está ouvindo aquela palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Joia. Mas quando tem medo, pior não é o medo, tá? Não me ofende por causa do medo, não me ofende por quê? Não prestou atenção, não se esforçou, não cresceu na fé, não acredita no Espírito Santo, não tem motivação correta, está andando valores do mundo. Eu posso falar inúmeras coisas, o que faz a pessoa ter medo de morrer e ter medo do coronavírus. E quando vem um tumor,
Querido, que é de crente que chega perto de mim, apareceu na hora para mim, pastor, apareceu morrendo de medo. Querido, para você resolver um problema de doença, se você quiser que a doença prospere bastante, resolver o problema dela, põe medo nela. Alimenta ela com medo. Quando você põe medo, querido, é a mesma coisa de pôr fermento na massa de trigo, é a mesma coisa de pôr adubo e água numa planta. Ela vai prosperar, que é uma beleza. Agora, você quer ver se acabar com uma doença? No coração, não estou falando na inteligência, no coração, ignora. Como é que eu vou ignorar, pastor? Pensando assim, se eu morrer, glória a Deus, vou chegar mais perto do meu amado Salvador. O dia que eu ouvi, querido, a primeira vez que eu ouvi um cara foi pregar, ele falou assim, eu quero falar para a igreja que o meu amor maior é Jesus. E o cara falou assim, ó, e eu estou olhando no espelho e está aparecendo umas rugas, eu estou tão contente, elas mostram que eu estou mais perto do meu amor maior, que é Jesus. Olha, eu achei que aquele cara falou com sinceridade, eu falei, Senhor, eu quero ser assim. Então você não vai lutar contra o medo se você não trazer uma paixão por Jesus. Você não vai lutar por medo se você não trouxer, querido, um zelo pela presença do Espírito Santo na tua vida e aonde você mora. Por exemplo, né? Olha lá, o Luiz, ele tem um sítio dele lá. Eu vejo que ele tem um zelo para aquele sítio, para lá ser o lugar da glória de Deus. Eu tenho a loja. Eu tenho um zelo para aquele lugar ser um lugar de Deus. A minha casa, eu tenho um zelo para ali ser a casa de Deus. A igreja, eu tenho um zelo para que a igreja seja a casa de Deus. O meu corpo, então, nem se fala. E aí, querido, esse zelo, ele é uma plataforma onde eu posso andar em segurança. A própria Bíblia fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é louco quem não teme a Deus. Aí as pessoas temem o mundo, as pragas, as crises, tudo quanto é coisa. Mas não teme entristecer o Espírito Santo. Para terminar, eu quero que você, querido, saiba que quem dá o Espírito Santo é o amor do Pai. O Pai te ama. E Ele dá por meio do seu Filho. E o seu Filho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele também é o nosso sumo sacerdote, é o nosso advogado, é o nosso mestre, Ele é o nosso protótipo, é onde nós devemos nos espelhar para ser igual. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso rei. Ele é a imagem exata do Pai. Ele pagou pelos nossos pecados, Ele curou todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si todas as nossas dores, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, Ele se angustiou para que você tenha o rio de alegria, a fonte de água viva. E Ele, querido, hoje subiu ao céu, sentou à direita do Pai e falou, eu vou mandar o outro. E Ele mandou o Espírito Santo para estar conosco. E quando o Espírito Santo mora em você, Ele diz assim que Ele, o Pai, o Filho e o Espírito é um só Espírito. O Espírito é o Pai e o Filho em nós. E Ele nos selou. E toda pessoa selada, ela não precisa ter nada de medo. Nada de medo. Quando eu comecei a lidar com libertação,
Eu morria de medo porque algumas pessoas viam demônios maiores do que a cidade, fazendo assim na cidade. Aí eu ficava imaginando aquele monstro, falei, meu Deus, que chance eu tenho com esse monstro? E eu tinha um pouco de receio, de medo de lidar com os demônios. Aí eu comecei a meditar no tamanho do meu Deus. Eu comecei a meditar no tamanho de Deus. E eu aprendi, querido, que quando você começa a buscar Deus, você começa a ter um tamanho espiritual também. Até, eu vi alguns homens de Deus, fazendo libertação. O pastor Marco Bella é um, quando ele pega um demônio, fala, olha o meu homem físico. Aí o demônio olhava para ele. Agora olha o espiritual, o demônio fazia assim, ó. Aí eu fiquei imaginando assim, então, conforme eu vivo para Deus, com intenção, coração e tal, o tamanho de Jesus vai sendo o meu tamanho também. O tamanho dele vai sendo o meu tamanho. Aí, eu fico com dó do diabo. Mas não dó, tá? Para ter misericórdia dele, não. Dó, porque ele não tem chance. Esse desgraçado, morfético, lazarento, fedido, feio, ele não tem chance, que nós podemos falar, pelo grandão, misericordioso, lindão, que é Jesus. E aí, querido, nós começamos a combater o medo assim. E não é do dia para a noite que isso vem. Diga comigo, água mole, pedra dura, tanto que bate, até que fura. Então você vai buscando direto Jesus, quando você vê, você mudou. Agora, por isso que a gente fica preocupado com as pessoas que perdem tempo. Vem na igreja com o modo errado. Não estuda a Bíblia, não teme a Deus, não leva a sério, está perdendo tempo, querido. Está perdendo tempo. Dá um trabalho muito grande você se esforçar para concentrar naquilo que é a essência, para você sair desse marasmo, dessa vida que não leva a nada, se você se esforçar com aquilo que importa. Tem que buscar a verdade. Deus é bom, mas é justo. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Então, conforme o que você planta, Deus vai ter misericórdia, mas Ele não vai poder deixar de praticar justiça. E na justiça é que você se ferra. Agora, olha bem, se você for honesto, sincero, teme a Deus, faz tudo, Deus é justo. Acaba com a tua vida. Você só fala assim, Deus, faz justiça para mim, Deus. Querido, já pensou conforme você vive, se você pedir justiça para Deus, o que Ele vai fazer com você? Ele vai mandar um raio na tua cabeça que justiça. Mas se você for um homem e uma mulher de Deus motivado, incentivado, e você pede, Deus, faz justiça para mim, Deus, Ele te exalta, Ele te abençoa. Sabe, amado, para pregar a graça, nós usamos a Bíblia. E para pregar a graça e a verdade que está alinhada com ela, também nós usamos a Bíblia. Só que sem arrependimento, sem sinceridade, sem honestidade, sem esforço, você não pega nada da graça. Você vai viver na desgraça e não na graça, mesmo servindo a Deus, que é o que me preocupa, que é o nosso negócio aqui. Agora, se você não é de Jesus, você que está me ouvindo em casa, não frequenta uma igreja, não é batizado, não recebeu o Espírito Santo, a Bíblia fala que você não pertence a Deus, que você não tem o Espírito Santo e nem pode o tê-lo. Para ter, tem que aceitar Jesus, ser batizado, frequentar uma igreja e deixar o Espírito Santo transformar a tua vida. Receber o Espírito Santo, deixar de transformar a tua vida. E só é filho de Deus quem é dirigido pelo Espírito. Todo salvo tem o Espírito Santo,
Mas ele só consolida a sua salvação se ele for dirigido pelo Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Vou fazer uma oração para vocês. Vamos ficar em pé? Senhor, eu quero abençoar, Pai querido, todos que ouviram essa palavra. Eu quero, Pai querido, que todos saibam que sem Jesus, nada nós podemos fazer. E Jesus em nós hoje, Pai, é a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te dizer o seguinte: eu te amo, eu te quero. E eu fico muito feliz de saber que o Senhor habita naqueles que amam a Jesus, obedecem a Jesus e são felizes com Jesus. Também, Espírito Santo, eu quero que você convença cada um aqui em casa que ouviram essa mensagem para poderem voltar para Ti e serem libertos e serem salvos em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Chegamos ao fim de mais um culto no ministério Restauração da Noiva. Capricha, vamos morar no céu junto. Deus abençoe a sua vida. Venha participar conosco.